Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz de vocês estarem me acompanhando. E hoje a nossa aula vai ser a confecção desse fantoche sapinho, tá? Eu já dei aqui a aula do porquinho e aos poucos eu vou ensinando outros bichinhos para vocês. Hoje a nossa aula vai ser com esse sapinho. E queria dizer que para aquelas que ainda não me acompanham, né, se inscreverem no nosso canal, porque toda terça-feira a gente coloca uma dica, um vídeo de uma dica de costura, alguma uma aulinha super rápida, e todo sábado a gente coloca uma aula nova no canal, tá bom? Então vamos lá? Hoje eu trouxe o molde e vou fazer desde o princípio. Vou fazer o risco, vou costurar, vou recortar, vou virar, porque sempre tá tendo gente nova no canal, né? E eu já expliquei isso algumas vezes, mas lá nas primeiras aulas. Então eu acho que vale a pena repassar algumas coisas para quem tá chegando agora, ok? Deixa eu falar uma coisinha. A lista de material e os moldes das peças vocês vão encontrar no link que está abaixo do vídeo, ok? Então não precisa se preocupar que depois vocês assistirem a aula, é só clicar no link que vocês vão encontrar os moldes necessários e a lista de material. Eu aqui estou usando feltro, tá? O corpinho do sapo eu vou fazer em verde. E a gente vai precisar de retalhos de feltro branco para fazer os olhos, né? O branco e o preto para fazer os olhos. O vermelhinho para fazer a bochechinha. E o amarelinho para fazer umas pintinhas nele. Ok? Então vamos lá. Para começar, eu vou riscar o molde do sapo. Eu vou só prender com um alfinete para ele não se mexer, tá? E agora eu vou usar uma caneta mesmo. Pode ser giz, pode ser lápis. É que o feltro, o lápis, ele vai esgarçando, assim, não é esgarçando, vai levantando os pelinhos do feltro e fica mais difícil a marcação. Então eu vou vir com uma canetinha, não precisa ser forte. Antes da gente tirar o molde, só dá uma checadinha para ver se tudo foi, né, marcado. Pronto. Já podemos tirar. Então o corpo do sapo a gente já fez. Aqui tá dobrado, eu vou cortar porque eu vou mostrar um negócio para vocês daqui a pouquinho. Então, o molde a gente já vai deixar de lado, tá aqui. Agora aqui é o olho do nosso sapo. Então tá aqui o molde também. Nós vamos marcar 2 vezes. Também vamos fazer, pode ser a caneta, a gente faz bem devagar, bem de levinho. E nós vamos
aqui nós vamos cortar no risco, tá? Então eu vou colocar um alfinete. E agora a gente vai cortar no risco. Eu tenho recebido muitos comentários de vocês. Vocês estão gostando das aulas, das peças? Alguém geralmente tem um ou outro comentário de pessoas pedindo alguma peça específica. Na medida do possível, vou atender todo mundo, tá bom? E queria mesmo que vocês comentassem quando fizessem alguma peça que eu mostrei aqui. Não esquecer de mandar foto pra gente, marcar a gente, tá? Pronto, fechamos, cortamos aqui. Agora, isso aqui é o avesso, eu vou fazer assim. Marcar aqui, porque nós vamos fazer um pesponto nesse olhinho, juntando as duas partes, tá? Então, a gente vai pegar uma agulha com uma linha branca, né? E a gente vai unir as duas partes fazendo um pespontinho, tá? Ó. Olha, eu usei 2 pedaços de feltro, que é pro olhinho ficar mais durinho, tá? Senão ele ia ficar meio molenguinha. Então eu tô usando 2. Eu tô usando ele duplo. Aqui no caso vai ser duplo, tá? E agora aqui a gente vai fazer um pespontinho. Eu tô usando linha de costura mesmo. Pronto, aqui a gente vai arrematar. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu sempre costumo enfiar a linha pra dentro da peça, não aparecer o fio. Então, olha, ficou assim. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa na outra peça, e aí eu volto pra gente terminar o olhinho, tá? Os olhos estão prontos. E agora, nós vamos riscar e vamos cortar
todas essas pecinhas que a gente depois vai colar no nosso sapo. Aqui eu vou usar cola quente, tá? Eu geralmente em peças para crianças menores eu não costumo colar, porque eu tenho sempre o receio de que o bebê pode colocar na boca, soltar a peça, né? E a gente ter algum acidente. Mas aqui nós estamos falando de uma peça para crianças maiores, né? A cola quente realmente ela fixa mesmo, né? Feltro no feltro, então a gente não vai ter problema, tá? Então a gente vai cortar essas pecinhas. Só que cortar o feltro, o redondinho pequenininho, é muito difícil. Então o que eu costumo fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Eu utilizo uma entretela termocolante dupla face, tá? Aqui é um papel e aqui tem uma cola. O que a gente faz com essa entretela? Nós colocamos o tecido, o avesso do tecido, na parte áspera, que é onde tem a cola, ok? A gente coloca aqui. Eu vou colocar todas os pedacinhos de tecido que eu vou utilizar. A gente coloca aqui. E a gente vai passar o ferro do lado do papel, tá? Então a gente vai passar a ferro aqui. Porque aí vai soltar a cola e vai grudar aqui no feltro. E eu vou explicar por que eu uso. Seria preciso? Não é obrigatório, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como vai ser mais fácil a gente riscar e cortar as peças. Ela já tá presa. Agora o que eu vou fazer aqui? Deixa eu separar as cores, né? Então vamos lá. Aqui no vermelhinho nós vamos fazer essa bochechinha aqui. Então eu vou pegar o molde, bochechinha, e a gente vai riscar aqui do lado do papel. Então é muito mais fácil a gente marcar dessa forma, porque como é que eu diria? São pecinhas muito pequenas e cortar o feltro, pecinha muito pequena, é horrível. Então já marquei aqui as bochechinhas. Agora aqui eu vou marcar as duas pupilinhas aqui do olhinho do nosso sapo, tá? Que é uma bolinha menor ainda. Então, já temos aqui o vermelhinho riscado e já temos as pilas também que estão riscadas, ok? Agora nós vamos cortar algumas bolinhas amarelas, tá? De alguns tamanhos. Então a gente vai riscar também aqui. De outro tamanho aqui.
E a gente ainda vai ter que cortar uma menorzinha ainda. Aí essas menorzinhas eu nem faço molde. Eu pego tipo um botãozinho, sabe? Ó, peguei aqui um botãozinho pequenininho e a gente vai cortar algumas também. Opa. A gente aproveita tudo. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar todas essas bolinhas, ok? Então eu vou cortar todas e aí eu volto pra gente colar as bolinhas no corpo do nosso sapo, tá bom? Todas as peças foram cortadas, tá? Aqui estão as que nós vamos colocar no corpinho e aqui dos olhinhos. Então, ó, eu falei pra vocês que era dupla face, né? Eu passei a ferro. E agora a gente tira a película, olha, tem uma película. E tem a cola aqui desse lado. Só que essa cola, ela não é suficiente para segurar, tá? Porque ela é uma cola para um aplique, mas você tem que fazer um pesponto, um caseado, para ela prender. É uma cola momentânea. Então, ela serve para isso mesmo, pra gente colocar ela aqui e depois passar uma costura ou passar uma outra cola. Eu coloquei aqui só pra gente saber mais ou menos onde que ela vai. Pra gente fazer o outro da mesma forma. Também vou tirar a colinha aqui, ó. A película, né? Aqui a gente tem a cola. Então eu só vou colocar aqui, porque na verdade eu vou colocar um pouquinho de cola nesse olhinho, tá bom? Então eu já deixei minha cola quente aqui. Agora eu levanto aqui e eu passo a colinha aqui. Então aqui vai ficar presinho. Aqui não descola não, tá? Fazer a mesma coisa com esse outro olhinho. E a gente deixa aqui, olha, vou colocar aqui do lado, pessoal, porque agora a gente vai costurar o nosso sapo, ok? Então vamos lá. Vou colocar só os dois alfinetinhos aqui para não andar. Agora a gente vai passar uma costura na volta inteira da silhueta do sapo, deixando aqui sem costura, que é onde a gente vai colocar a mão, ok? Então vamos lá.
Próximo passo, recortar o saco, a silhueta do saco. Opa, peraí que falhou uns pontos aqui. Espera só um pouquinho. Costuramos a silhueta do fantoche sapo. Vamos recortar a margem, meio centímetro, ok? O feltro ele não desfia, então não precisa deixar uma margem muito grande, porque senão vai ficar até grosseiro o interior da peça, tá? Então vamos lá. A gente vai recortar toda a volta da silhueta. Lembrando que aqui nessa parte onde a gente vai colocar os dedos, de dar o pique bem dentro aqui da costura, não, claro, chegando nos pontos, né? Senão vai esgarçar tudo aqui. Já vamos tirar o excesso aqui da linha. E agora a gente vai cortar aqui no risco. Pessoal, esses pedaços, esses retalhos de feltro, eu não descarto não, ok? Eu guardo, porque como a gente tá sempre fazendo alguma peça, né? A gente pode precisar. Vocês viram que eu usei retalhinhos que eu tinha das cores para fazer aí o corpinho dele. Então, eu usei um saquinho lá em casa que eu vou guardando todos os retalhinhos de feltro. Na hora que eu preciso para peça pequena, eu recorro a esse saquinho e eu tenho os retalhinhos, tá? Ok, que o feltro não é um produto caro, tudo, mas não vamos jogar fora. Então, guardem, tá? Que vocês vão ver que vai ser útil. Então, agora nós vamos virar o nosso fantoche. Nosso palitinho. A gente vai desvirar. A gente dá uma sentadinha aqui, ó, na costura. A gente deu aquele pique. Vocês viram que não ficou repuxado. Agora vamos para cabeça. O fantoche está prontinho. Antes de eu colar o olhinho no corpinho, eu vou fazer um pontinho aqui de linha de borda branca, só para fazer o pontinho do olho, tá? Ó, pontinho só. A gente acha que não, mas dá diferença, tá?
esse pontinho branco. Parece que dá expressão pro bichinho. A mesma coisa no outro. Pronto. Agora sim, nós vamos colar todas essas peças no corpo do sapo. E finalizamos. Então, deixa eu só colocar aqui, onde a gente vai. Ó, é assim mesmo, uma partezinha fica sobre a outra, tá? É desse jeitinho mesmo que a gente vai fazer. Então, vou colocar um alfinetinho só pra não sair do lugar. Aqui. E aqui. E agora a gente vem com a cola quente, né? Eu não vou passar na peça, porque ela vai ficar um pouco pra fora. Então, eu tô passando no corpo mesmo, ok? Ó. Se eu passasse aqui na peça, ela ia ficar pra fora. Então, eu passei aqui. Deixa eu passar um pouco nessa aqui também. Já dá pra tirar o alfinete. E a cola quente, ela seca bem rápido, então... Agora, nós vamos fazer a bochechinha dele. Vamos tirar aquela película. A outra. E aí a gente vai também usar a colinha só pra... Ok? Vou vir com a cola. Agora nós vamos fazer a boquinha, o sorrisinho do ratinho, do sapinho. Então, a gente vai vir de uma pontinha a outra. Vou fazer aqui com lápis. Com a linha preta de bordar, não precisa ser dupla. Nós vamos fazer o ponto atrás. Eu já dei essa dica do ponto atrás. Eu vou deixar o link também aqui embaixo para aquelas que ainda não viram, tá? Podem acessar aqui o link que eu mostro como é que faz o ponto atrás, ok? Então,
Agora só falta colocarmos essas manchinhas aqui no corpinho do nosso saco, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já vou tirando a película e eu já vou colocando a cola quente e fixando as bolinhas aqui no corpo. Vocês estão gostando da aula? O que vocês estão achando? Foi fácil fazer essa peça? Tem algum outro bichinho que vocês gostariam de aprender? A ideia, na verdade, assim, é diversificar mesmo as peças. A gente está mesclando coisas para bebê, joguinhos, bichos de pelúcia. A gente vai lançar um curso de um casal de bonecos com roupinha. Então a ideia realmente é diversificar as aulas, né, para atender aí o maior número de seguidores. Tem aqueles que gostam de coisas para bebê, tem aqueles que gostam de boneca. A gente vai ter aula também de umas bolsinhas lindas para meninas. Então, vocês vão aí deixando o comentário de vocês e a gente vai procurar atender. Aqui não tem ordem para colocar, tá? É bem a olho. Tá pronto o nosso fantoche. Ó, fantoche pronto. O coelhinho já tá a aula já tá no canal, tá? Já tá publicada no canal. Acredito que muita gente já viu a aula do coelhinho. E agora o nosso sapinho. Ó, a gente tá resgatando aí alguns brinquedinhos do passado, né? Meio esquecidos da turminha nova, que agora só quer saber de joguinhos eletrônicos, computador, tá? Mas dá pra gente mostrar pra eles que dá pra brincar sem essas ferramentas, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de curtir, deixar os comentários, de compartilhar. Lembrando que tudo que é feito à mão é único e inesquecível. Sábado tem aula nova. Um abraço e boa semana.